Hoje eu vou falar sobre isso, ó. O sangue de Jesus. Quantos já falaram essa frase, pessoal? Fala assim todo dia, mas agora mesmo há pouquinho eu falei isso. Mas a gente fala isso muito, não fala? O sangue de Jesus tem poder. O sangue de Jesus tem poder. Quantos creem nisso? Mas você sabe por que tem poder? Ou só se tornou um jargão aí, gospel, vamos dizer assim? É só uma frase de efeito? Ou realmente a gente sabe por que o sangue de Jesus tem poder? Por que eu vou falar sobre isso hoje? Porque a Páscoa, uma das coisas que a Páscoa revela é isso. A Páscoa tem a ver com o sangue de Cristo que foi derramado. E a gente precisa entender o que é que isso significa para nós. Mas antes de eu partir para alguns textos bíblicos que vão dar uma base para mim, para você, quando a gente falar o sangue de Jesus tem poder, a gente ter um entendimento maior sobre o que é que isso significa. Eu queria falar sobre sangue, pessoal. Sangue é uma coisa muito importante, não é não? Sim ou não? Sangue é uma coisa muito importante. O sangue conduz a vida. O sangue... Você sabia que o sangue percorre no nosso corpo aproximadamente 100 mil quilômetros, pessoal, entre artérias, capilares e tudo? É muita coisa que o sangue anda dentro de nós. Cada extremidade do nosso corpo tem que ser, de alguma maneira, abastecida pelo quê? Pelo sangue. Sem o sangue na gente, a gente o quê? Morre. Se o sangue tiver fraquinho, também a gente começa a ter problemas. Quando a gente quer descobrir se está com alguma enfermidade, a maioria das vezes a gente faz um exame de quê? De sangue, porque o sangue contém muitas informações. No sangue tem glóbulos vermelhos, não é isso? Glóbulos brancos, plaquetas e plasma. São os 4 principais aí, componentes do sangue, né? O glóbulo vermelho carrega o oxigênio para cima e para baixo, leva o oxigênio para cada parte do nosso corpo, traz de volta, sujo, passa pelo pulmão, passa para purificar, oxigena de novo. Não é assim que funciona? Os glóbulos brancos são responsáveis pelas defesas do nosso corpo. Né? Tudo que faz parte da defesa do nosso corpo é nos glóbulos brancos. As principais substâncias? E transporta as substâncias, os glóbulos brancos. Né? E também o seguinte, toda vez que você tem uma infecção, alguma coisa, ele é que vai encarregar de caminhar para lá o que precisa para resolver aquelas situações. Não é isso? O sistema imunológico da gente está muito ligado ao glóbulo branco. As plaquetas têm mais uma função de coagulação, de estancar quando tem algum sangramento, transportar fragmentos celulares em geral, né? E o plasma é o líquido condutor, vamos dizer assim, né? Mais ou menos aí, mais da metade do sangue da gente é composto de plasma. Mas uma coisa interessante sobre o sangue é que tudo que tem vida dentro da gente está conectado com o sangue. Está conectado com o sangue. E a Páscoa tem muito a ver com isso, porque quando a Páscoa foi primeiramente sinalizada e instituída, tinha a ver com a questão do sangue. Eu queria que você abrisse sua Bíblia, por favor, em Êxodo, capítulo 12, e o versículo 13. Êxodo 12. Na verdade, a gente vai ler um pouquinho antes. Deixa eu ver aqui de que verso a gente começa a ler. Então, na nossa imagem da mensagem de hoje, eu coloquei, não sei se vocês viram, um cordeirinho, um coelhinho, e coloquei o nome vida escrito com sangue, um pincelzinho escrito com sangue. Isso tem um pouco a ver com a mensagem. Primeiro, o que a gente quer dizer é o seguinte, que a Páscoa não tem nada a ver com o coelho. Que a Páscoa passa pelo cordeiro, mas passa principalmente pelo Cordeiro de Deus, que tirou o pecado do mundo, que é Jesus.
E tudo isso foi um plano, um propósito de Deus, foi um desenho de Deus, para que através do sangue de Jesus a gente pudesse obter o quê? Vida. Então a nossa vida depende completamente do sangue do Cordeiro que foi derramado na cruz do Calvário. Agora, como é que tudo isso acontece? Primeiro, a gente vai ler um texto agora, em Êxodo, que fala de algo que estava acontecendo. O povo de Deus estava cativo no Egito. E ali, para que o povo fosse liberado, várias pragas Deus precisou enviar para que o faraó amolecesse o coração ou liberasse o povo, mesmo com o coração duro, mas que ele ficasse com uma pressão tão grande que ele liberasse o povo daquele cativeiro. E a última das pragas que foi enviada foi chamada a praga dos primogênitos. E Deus dá uma instrução para o seu povo, para que durante aquela praga, aquelas pessoas pudessem ser poupadas daquela praga. Olha só, vamos ler. Êxodo 12, a partir do versículo 3. Do 3. Fala a toda a congregação de Israel. Eu vou mudar a versão bíblica aqui, só um instante. Eu vou ler na NVI. Digam a toda a comunidade de Israel. Vocês estão aí acompanhando pelo projetor ou aí na sua Bíblia? Sim ou não? Digam a toda a comunidade de Israel que no 10º dia desse mês, todo homem deverá separar um cordeiro ou um cabrito para a sua família, um para cada casa. E se a família for pequena demais para um animal inteiro, deve dividi-lo com seu vizinho mais próximo, conforme o número de pessoas e conforme o que cada um puder comer. O animal escolhido será um macho de 1 ano, sem defeito. Pode ser cordeiro ou cabrito. Guardem-no até o 14º dia do mês, quando toda a comunidade de Israel irá o quê? Sacrificá-lo ao pôr do sol. Passem então um pouco do sangue, passem um pouco do sangue nas laterais e nas vigas superiores das portas das casas, nas quais vocês comerão o animal. Naquela mesma noite, comerão a carne assada no fogo, com ervas amargas e pão sem fermento. A gente vai ter, inclusive, esta ceia, domingo que vem aqui, essa ceia pascal, com carne de cordeiro, ervas amargas, como aqui, e pães sem fermento, como a gente está vendo aqui. Vai ser a nossa ceia pascal semana que vem, no domingo à noite. Se você quiser vir, convidar mais alguém, inclusive para participar aí da peça Quo Vadis, vai ser muito bom. Não comam a carne crua, nem cozida em água, mas o quê? Assada no fogo, cabeça, pernas e vísceras. Não deixem sobrar nada até pela manhã. Caso isso aconteça, queimem o que restar. Ao comerem, estejam prontos para sair, cinto no lugar, sandália nos pés, cajado na mão, e comam apressadamente, pois esta é a Páscoa do Senhor. Naquela mesma noite, passarei pelo Egito e matarei todos os primogênitos, tanto dos homens como dos animais, e executarei juízo sobre todos os deuses do Egito. Eu sou o Senhor. Agora, olha o 13. O sangue será um sinal para indicar as casas em que vocês estiverem. Quando eu vir o sangue, passarei adiante, e a praga de destruição não os atingirá quando eu passar no Egito. Que o Senhor aplique sua palavra aos nossos corações. Que coisa o sangue! Que coisa Deus instituiu! Então, naquele dia, isso foi feito. E a partir dali, Deus deixou algo revelado. Deus estava apontando para algo. Deus estava dando um tease de algo que viria a acontecer mais adiante. Um cordeiro de 1 ano foi morto, um cordeiro que tinha que ser perfeito. Ele foi morto. E o sangue dele espargido nas portas
de cada casa. Tudo aquilo estava apontando para o sacrifício de Jesus Cristo, o Cordeiro de Deus, que derramaria também o seu sangue, para através do seu sangue nos libertar, nos salvar. Que coisa maravilhosa, não é verdade? E a Bíblia inteira dá um valor muito grande para o sangue. Hoje em dia, o sangue é algo muito valoroso. Vira e mexe, a gente vê campanhas de arrecadação de sangue. Se você pode doar sangue, meu irmão, faça isso, faça com regularidade, porque há muita gente que precisa. Então, se você tem condições de ser um doador, seja doador de sangue, porque isso vai ajudar alguém em alguma situação de aperto. Mas o sangue é muito precioso. Ele não é somente precioso porque carrega a vida para nós. Ele é precioso, veja, porque ele pode salvar inclusive a vida de mais alguém. Eu estou falando disso apenas no nível humano. Muitas pessoas, se não tivessem tido uma transfusão de sangue, uma bolsa de sangue, não estariam, talvez até aqui, agora. Então, por isso, como é importante a gente entender isso. Mas a Bíblia dá muito valor a isso. Quando você vai ver como é que Deus lidava com os pecados das pessoas antes de Jesus, você vai ver que há todo um processo onde eram instituídos os sacrifícios de animais. E animais eram levados e o sangue deles era derramado. Porque, na verdade, o sangue responde pela vida. Para Deus, o sangue é uma resposta para a vida. É como se você dissesse assim: o que é que eu tenho de mais importante que eu posso te dar? O meu sangue. Porque no meu sangue, fisicamente, carrega a minha própria vida. Então, para Deus, é isso que significa. É uma coisa tão... na história, sempre essa coisa do sangue foi tão estudado que mecanismos rudimentares de cura tratavam com isso, usar sanguessugas para poder curar de enfermidades, extrair um pouco do sangue da pessoa para deixar o sangue renovar, era usado também por muito tempo como efeitos de cura. Na nossa sociedade moderna, a gente tem visto outros tipos de situação. Nós temos visto pessoas, por exemplo, passarem por crises emocionais terríveis. E por causa dessas crises, muitas vezes elas sentem a necessidade de cortar os seus próprios corpos. Isso não é bom, não é da vontade de Deus isso. Mas veja como a pessoa acha que isso vai ser finalmente uma solução para ela, ou uma coisa que possa aliviar a sua dor. Se alguém aqui faz isso, ou já fez, não importa. Eu quero dizer para você que não precisa você fazer isso, porque Jesus já fez isso por você. Ele já deu o sangue dele por você. E quando as pessoas às vezes pensam em desistir, muitas delas fazem o quê? Cortam o pulso para poder o sangue o quê? Ir embora. Mas também não é por aí. Não é isso que Deus quer. Deus quer que a gente receba o sacrifício de Cristo que foi dado na cruz do Calvário, para que pelo poder do sangue de Jesus a gente encontre a redenção dos nossos pecados, encontre a vida verdadeira que Deus provê através do sangue de Jesus. Então existe uma relação do sangue com o pecado. A palavra de Deus diz que o salário do pecado é a morte. O salário do pecado é a morte. E a palavra de Deus também diz em Hebreus 9, 22, se você puder abrir. Hebreus capítulo 9 e o versículo 22. Olha o que diz esse texto. De fato, segundo a lei, quase todas as coisas são purificadas com sangue. E sem derramamento de sangue não há o quê? Perdão, remissão de pecados. Então por que é que Jesus foi para a cruz? Para remir-nos dos nossos pecados. Jesus tinha pecados? Não, mas ele tomou os nossos pecados sobre ele. Ele tomou a nossa culpa sobre ele. Então, por isso que ele foi para a cruz. E por quê, Alex? Por que teve que ser o sacrifício de Jesus? Por que o meu próprio sacrifício não vale?
Por que eu não posso cortar meu pulso, derramar o meu sangue para me salvar? Você não vai fazer isso. Os suicidas não entrarão no reino dos céus. Deus não quer isso de ninguém. Deus quer que cada um receba a provisão do perdão que foi dada pelo sangue de Jesus e não pelo verter do seu próprio sangue. Então, o que acontece? Às vezes, essa coisa que a gente tem, por exemplo, quando a gente se magoa com alguém, a gente se fere ou fica com a ira brutal com alguém, parece até que a gente quer ver o sangue daquela pessoa que nos feriu, o quê? Derramado, não é isso? A gente, às vezes, a ira é tão grande que você quer ver o sangue do outro derramado, porque você acha que aquela coisa que aquela pessoa fez só vai ser paga se o quê? Se houver derramamento de sangue. Esse é o pensamento. E esse pensamento, ele não é totalmente equivocado, porém Deus, ele já proveu a maneira e o sangue que seria derramado para essa remissão. Que sangue é esse, pessoal? O sangue de... Então diga, o sangue de Jesus tem poder. Repita. Está começando a entender por que o sangue de Jesus tem poder? Porque quando você fala o sangue de Jesus tem poder, isso não é um jargão, isso é uma coisa muito séria. Então você pode dizer de novo, o sangue de Jesus tem poder. O sangue de Jesus tem poder. E por que tinha que ser o sangue de Jesus e o meu mesmo não presta? Por várias razões. Primeiro porque o sangue de Jesus é o sangue do Filho do próprio Deus também, que vai ser o quê? Transportado por toda a eternidade. Então, o sacrifício de animais era um sangue comum. Alex, hoje eu não vou sacrificar mais um animal, por quê? Porque o sacrifício de animais, ele não tinha poder de remir de uma vez por todas o pecado. Já o sangue de Jesus, como ele é o Filho de Deus e vive eternamente, esse sangue também fala o quê? Eternamente. Então, por isso o sangue de Jesus me cobre do meu pecado hoje e de todos os outros pecados que um dia eu possa cometer. E esse perdão, ele não é válido só para hoje, ele é válido para sempre. Aleluia. Segundo, por que tinha que ser o sangue de Jesus? Porque o nosso sangue está contaminado. O nosso sangue é com pecados. E um sangue cheio de pecados não atende aquilo que a justiça divina quer. Aquilo que Deus quer. Um sangue com pecado não atende aquilo que um Deus santo exige. Um Deus santo exige um sacrifício santo. Lembra que desde o Antigo Testamento, o texto que a gente leu, o cordeiro tinha que ser de um ano perfeito. Viu lá o detalhe no texto? Sem mácula, sem mancha. Tinha que ser perfeito. Então, Cristo é esse cordeiro perfeito que não tem mácula, não tem mancha e que se entregou de uma vez só por todos os nossos pecados. Quantos estão entendendo isso? Então digo, o sangue de Jesus tem poder. O sangue de Jesus tem poder. Aleluia. Quando Jesus estava já próximo da sua crucificação, ele inclusive ensinou algo muito importante para os seus discípulos. Vamos abrir a Bíblia em Lucas, capítulo 22. Lucas 22, verso 20. Da mesma forma, depois da ceia, tomou o cálice, dizendo: este cálice é a nova aliança no meu sangue, derramado em favor de vocês. Quando Jesus ceiou com seus discípulos, ele pegou dois elementos, o pão e o vinho. E a gente sempre celebra isso aqui, não é isso? Sempre celebramos a ceia do Senhor, pelo menos no primeiro domingo do mês.
na primeira terça-feira, depois do primeiro domingo, a gente sempre celebra a ceia, que é um memorial da igreja a respeito da morte e ressurreição do nosso Senhor Jesus Cristo. A gente lembra continuamente de como Ele deu o seu sangue, a sua vida, por amor de nós. Então, quando a gente come o pão é como uma lembrança da carne de Cristo. E o vinho é um memorial de quê? Do sangue de Cristo, porque Ele mesmo fez isso. E quem é que deve fazer isso? Quem são as pessoas que devem fazer isso? Comer da carne, beber do sangue de Jesus, do pão e do vinho na ceia do Senhor. Aqueles que verdadeiramente confessaram a Jesus como Senhor e Salvador da sua vida. Então tem um momento que é um divisor de águas na vida da gente. Talvez você está aqui hoje ou visitando, ou talvez você já conhece alguma coisa da Bíblia, mas existe um divisor de águas na vida da gente que está em Cristo, que é aquele momento que você olha para você, se entende como pecador, necessitado de um Salvador, e você diz, eu quero entregar a minha vida a Cristo, e você desce as águas do batismo. Eu apontei para ali porque ali tem um... Vocês gostaram, gente, da nossa decoração de Páscoa aqui? Ó? A cruz ficou bonito? Ah, ficou massa. A gente tem um batistério ali onde a gente faz batismos, inclusive vai ter batismo agora em maio, né? Vai ser muito bom. Então, quando você desce as águas do batismo, a gente também está fazendo isso porque Cristo mandou. Porque qualquer pessoa, em algum momento, ela precisa dizer, eu entendi a mensagem do Evangelho e eu me arrependo dos meus pecados e entrego a minha vida a Cristo. E uma vez que você faz isso, você precisa descer as águas do batismo. Porque ao descer as águas do batismo, é como se tivesse ali havendo um sepultamento e uma nova vida. E um novo nascimento. Não é lindo isso, pessoal? Não é maravilhoso? Quantos aqui já fizeram essa atitude? Já tomaram essa decisão e desceram as águas? Se você está aqui e ainda não fez isso, se você já confessou Jesus, não se batizou, você precisa se batizar. Se você está aqui e ainda não entregou tua vida a Cristo, hoje é dia de você fazer isso. Porque a gente pode dizer, o sangue de Jesus tem poder, e tem mesmo. Mas a gente precisa ir com toda a profundidade sobre o que é que isso representa nas nossas vidas. E existe algo que Jesus requer de nós, que a gente se arrependa dos nossos pecados, que a gente confesse a Ele como Senhor e Salvador das nossas vidas, e que a gente passe daquele dia em diante a não viver para nós mesmos, mas viver para Ele como Senhor e Salvador das nossas vidas. Aleluia, glória a Deus. Ainda em Efésios capítulo 1, versículo 7, abra por favor, Efésios 1, 7. É como se você tivesse cometido delitos, você tivesse, por causa desses delitos, preso, e alguém vai pagar a tua fiança, alguém vai pagar a tua soltura. Esse alguém que pagou a tua soltura, esse alguém que te tirou da escravidão, que tirou dessa prisão, é Jesus. E o preço do pagamento foi o sangue derramado na cruz do Calvário. Olha só o que diz, nele temos a redenção por meio do seu sangue, o perdão dos pecados, de acordo com as riquezas da graça de Deus. Então nós temos, irmãos, perdão dos pecados, somos comprados de volta para Deus, e a nossa vida volta a pertencer a Deus, uma vida que estava entregue às trevas, ao pecado, ao atoleiro, ao sistema mundano, babilônico, nas mãos do inimigo. Agora a gente passa a viver uma vida guardada em Cristo Jesus, de acordo com as riquezas da graça de Deus. Como não também falar somente disso? É através do sangue de Jesus. Porque assim, quantos aqui, depois de batizados, já cometeram pecados? Levanta a mão, só para o pessoal ver que é normal, isso que até acontece. Quando eu falo normal, não é que tem que ser normal na nossa vida. Eu falo que não é porque a gente se batizou que o pecado não vai acontecer mais. Mas o pecado acontece agora de uma forma diferente. Ele não acontece mais porque você está inclinado para o pecado. Ele acontece às vezes por um vacilo, uma inclinação boba, um acidente, um vacilo que você deu, se deixou levar, mas dentro de você, você sabe que agora aquele caminho
que era de antes já não existe mais, porque o Espírito Santo está dentro de você, levando você para viver a vida que agrada o coração de Deus. Eu sei que aqui, agora, a gente tem um grupo de pessoas, e dentro dessas pessoas que aqui estão, podem ter pessoas que estão olhando aqui falando assim, mas eu vivo a minha vida, eu não acho que eu sou uma pessoa ruim, eu sou uma pessoa até boa, eu não sou uma pessoa que mato ninguém, não ando fazendo nada de errado. Mas não se trata simplesmente disso. Porque toda a nossa bondade, toda a nossa dimensão do que a gente acha que é bom, quando você compara com a santidade de Deus, aquilo ali não é nada, pessoal. Você sabe quando você tem uma roupa branca e depois você encosta numa outra roupa que é realmente branca, e aí você pega a sua que você pensava que era branca, aí você fala, a minha na verdade é encardida. Branca é essa outra aqui. Não tem isso? Não acontece isso às vezes? Você estava com a roupa que você achava que era branca a vida inteira, até o dia que você encontra uma branca de verdade ali e coloca do lado. Aí você fala, rapaz, a minha está amarelada, encardida. Assim é quando a gente tenta colocar as nossas justiças diante da santidade de Deus. Não é nada. Mas por que eu estou falando isso? Porque mesmo depois que a gente se converte, entrega a vida a Cristo e caminha com Jesus, mesmo assim a gente pode incorrer em quê? Em cair em pecados. E a gente precisa, nessa caminhada, ter uma maneira de fazer o quê? Nos purificar. Nos purificar mesmo do nosso pecado. Nos purificar da nossa injustiça. Então abra aí na primeira carta de João, capítulo 1, versículo 7. Primeira carta de João, capítulo 1 e o verso 7. Nós vamos ler o 7 e o 8. Acharam? Olha só o que diz esse texto. Se, porém, andarmos na luz, como Ele está na luz, temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus, o seu Filho, nos purifica de todo o pecado. Ou seja, o que é que eu preciso para poder, uma vez que eu já convertido, acabei tropeçando no pecado, o que é que eu preciso? Imediatamente eu preciso confessar o meu pecado. Imediatamente eu preciso pedir a lavagem do sangue de Jesus. Vamos um pouquinho mais adiante? Se afirmamos que estamos sem pecado, enganamos a nós mesmos e a verdade não está em nós. Então, se você vê alguém falando assim, eu não tenho pecado. Pronto, esse texto aqui já diz, já dá real que não tem esse. Agora ele dá também uma resposta. Olha o que diz o 9. Se confessarmos os nossos pecados, ele quem? Deus é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. E ele vai fazer essa purificação através de quê, pessoal? Fala aí para mim. Então diga aí, o sangue de Jesus tem poder. Fala aí. O sangue de Jesus tem poder. Mas você já viu quando tem uma pessoa endemoniada, ou quando aparece uma coisa que é obra do capiroto, e alguém fala assim, o sangue de Jesus tem poder, te repreenda. Já viu isso? Por que será que as pessoas fazem isso? Qual é o fundamento disso? Existe fundamento. Existe a razão pela qual muitas pessoas requerem isso. E eu vou dizer para vocês por que é. Vocês querem saber ou não? Sim. Porque quando você clama o poder do sangue de Jesus, o que você está cobrando? Você está cobrando uma autoridade sobre a tua própria vida para que você tenha o poder de expelir aquela maldade que está ali. Sim ou não? É por isso que você chama o sangue de Jesus. Há poder no sangue de Jesus nessa hora significa o seguinte: esse sangue me lavou, esse sangue me comprou, eu já não sou mais de mim mesmo, eu já carrego sobre mim uma autoridade que não é mais a minha mesma, mas aquela que me é dada através do sangue
de Jesus. Então, por isso eu clamo o sangue do Cordeiro. Por isso eu clamo o sangue de Jesus, porque eu recobro a autoridade que me é dada por causa do sangue de Jesus sobre a minha vida. A autoridade que eu não tenho por mim mesmo. Os demônios não se submetem a mim. Os demônios se submetem ao nome de Jesus. Quantos creem nisso? Dá um glória a Deus. Aleluia. Nós somos revestidos com o sangue de Jesus. Olha o que diz Colossenses capítulo 2. Abra, por favor. Colossenses capítulo 2. Irmãos, há poder no sangue de Jesus. Aleluia. Aleluia. A partir do versículo 13. Quando vocês estavam mortos em pecados e na incircuncisão da sua carne, Deus os vivificou com quem? Com Cristo. E Ele nos perdoou todas as transgressões. E olha só o que diz: e cancelou a escrita de dívida que consistia em ordenanças e que nos era contrária. E Ele a removeu, pregando-a na cruz. Agora olha só. E tendo despojado os poderes e as autoridades, fez deles um espetáculo público, triunfando sobre eles na cruz. Aleluia. Diga: o sangue de Jesus tem poder. Porque, meu irmão, na cruz, todo o poder das trevas foi exposto publicamente ao desprezo, à vergonha, à derrota final. Quando Jesus disse: está consumado, Ele diz: Pai, está consumado, porque eu venci. E todos aqueles que creem e clamam por esse sangue, vivem debaixo desse sangue, pela fé, têm a mesma autoridade. Amém ou não? O Senhor Jesus diz: eis que vos dei autoridade, poder, para pisar de serpentes, escorpiões e sobre todo o poder das trevas. Quantos creem nisso? Quantos estão entendendo por que há poder no sangue de Jesus? Aleluia. No sangue de Jesus somos purificados dos nossos pecados, somos libertos. Pelo sangue de Jesus nós... Quem não teve a referência, porque nunca ouviu Nego Vieira, nunca ouviu reggae. Pelo sangue dessa luz, pelo sangue de Jesus, nós... Já que você está em Colossenses aí, vai para o capítulo 1, verso 20. Olha o que diz. (19 e 20). Pois foi do agrado de Deus que nele habitasse, nele quem? Em Cristo, habitasse toda a plenitude, e por meio dele reconciliasse consigo todas as coisas, tanto das que estão na terra, quanto as que estão nos céus, estabelecendo a paz pelo seu sangue derramado na cruz. Quando o sangue foi derramado na cruz, foi feito paz com Deus através do sangue de Jesus. Eu posso ter paz com Deus? Pode. Somente através de quê? Do sangue de Jesus. Então diga: há poder no sangue de Jesus. Outra coisa. Hoje, você não precisa de nenhum intermediário para falar com Deus. Você não precisa de pastor, de profeta. Tem muita gente que anda dando vazão aí na internet. Às vezes eu vou lá nas páginas dos profetas, estou vendo curtida dos irmãos aqui da igreja e comentário dos irmãos daqui da igreja em página dos profetas aí do YouTube. Eu acho tão lindo. Falou: Senhor, tem misericórdia. Tira desse engano.
É sério. Pessoas que continuam nutrindo um tipo de espiritualidade equivocada, irmãos. Jesus veio para que nós pudéssemos ter acesso ao Pai, irmãos. E a gente não vivesse pelas barbas do profeta. Quem é que falava isso? Era quem? Quem é que falava isso? Batman, né? Robin. Pelas barbas do profeta, Robin, Batman. Acho que era, não? É muito distante isso, da minha infância, não deu para buscar. Mas o que é que eu quero dizer com isso? Jesus foi para a cruz para que eu e você pudéssemos ter acesso diretamente ao Pai. Glória a Deus por isso. A palavra de Deus diz que no dia que Jesus foi crucificado, o véu que havia no templo foi rasgado de cima a baixo, para que eu e você pudéssemos ter acesso à presença de Deus. Abra sua Bíblia, por favor. Hebreus capítulo 10. Hebreus 10. Meu irmão, você tem poder de se achegar a Deus diretamente no teu quarto, no teu secreto, no teu particular. Você pode ir a Deus e falar diretamente com Ele, Ele vai ouvir o teu clamor, a tua súplica. Abre o teu coração, conversa com Ele, deixa o Espírito Santo te direcionar. Faz o teu arrependimento, conserta a tua vida, porque há redenção, há salvação no poder do nome do Senhor. Há bênçãos separadas da parte de Deus para a tua vida. Abre o teu coração. Abre o teu coração. Não nutre esses novos tipos de idolatria que estão sendo trazidos ao meio cristão. O povo de Deus nunca foi isso, irmãos. Não é isso. E o povo agora vem com um novo tipo de idolatria. Há homens agora. Acorda, desperta disso. Em nome de Jesus. Você tem, pelo sangue de Jesus, entrada à presença de Deus. Eu falei Hebreus quanto? Hebreus 10, 19. Portanto, irmãos, temos plena confiança para entrar onde? No lugar santíssimo, por quem? Pelo sangue de Jesus. Um novo e vivo caminho que Ele nos abriu por meio do véu. Isso é o seu corpo. Temos, pois, um grande sacerdote sobre a casa de Deus. Assim, aproximemo-nos de Deus com um coração sincero e com uma plena convicção de fé, tendo os corações aspergidos para nos purificar. Aspergidos pelo quê? Pelo sangue, para nos purificar de uma consciência culpada e os nossos corpos serem lavados com água pura. Então eu e você hoje temos acesso diretamente ao Pai. O problema é que a gente muitas vezes deseja uma vida com Deus, uma vida de misticismo com Deus. Claro que o nosso Deus, existe uma dimensão dele que é mística, mas Deus trata cada um no seu per si, meu irmão. Às vezes a pessoa quer transferir sua responsabilidade, está com a vida, não ajusta a vida, está com a vida cheia de pecado e está procurando palavra de A, B ou C para poder se abastecer na vida de pecado. Por que não vai botar o joelho no chão e consertar a vida? Por que não vai consertar a vida e botar no altar? Conforme o Espírito Santo manda, conforme a palavra de Deus manda. Fica empurrando as coisas com a barriga e, ao invés de tomar uma decisão de ajustar a sua vida, aí fica com a vida cheia de pecado e procurando palavra aqui, ali, acolá, para se abastecer. É isso que Deus quer para nós? Eu pergunto para vocês. Não, não é. Deus, ele veio a esse mundo aqui, ó, enviou o seu Filho Jesus para tratar com cada um de nós. Você quiser ignorar, você ignora. Se você quiser ignorar o sangue que foi vertido na cruz, problema seu. A minha função é pregar, é te chamar, é te convocar a um arrependimento, a uma vida com Deus, que é possível. Não por causa da gente, que a gente é tudo pode mesmo, a gente é ruinzinho, mas porque Ele nos amou, pessoal. Ele nos amou. Ele nos chamou para Ele. E Ele nos chama a viver uma vida santa, uma vida separada para Ele. Aleluia. Então Jesus triunfou na cruz. Quando você vê alguém falando assim, por que aparece alguma coisa do inimigo, alguém chama o sangue de Jesus. Vai lá em Apocalipse, capítulo 12.
Apocalipse 12, 11. Já estamos já chegando para o final. Apocalipse 12, capítulo 12, versículo 11. Mais uma vez, vamos ler o 10 e o 11. Sempre eu quero pegar um contexto. Vamos lá. Nove, 10 e 11. Vamos do 9. É porque, do 12 a partir do 9 até o 11. É porque vai falar do dragão. Vamos lá, o 9. O grande dragão foi lançado fora. Ele é a antiga serpente, chamado o quê? Diabo ou Satanás, que engana a todo mundo. Ele e os seus anjos foram lançados à terra. Então eu ouvi uma forte voz dos céus que dizia: agora veio a salvação, e o poder e o reino do nosso Deus, e a autoridade do seu Cristo, pois foi lançado fora o acusador dos nossos irmãos, que os acusa diante do nosso Deus dia e noite. Agora olha o que o 11 diz. Eles o venceram como? Pelo sangue do Cordeiro e pela palavra do testemunho que deram, diante da morte, não amaram as suas vidas. Aleluia, 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 aleluia. Glórias ao nome do Senhor. Isso. Abra agora em Hebreus 12. Então, pelo que a gente leu, diga aí: o sangue de Jesus tem poder. Aleluia. Aleluia. Hebreus 12. A partir do versículo 22. Diz assim: mas vocês chegaram ao Monte Sião, a Jerusalém celestial, a cidade do Deus vivo, chegaram aos milhares de anjos em alegre reunião, a igreja dos primogênitos, cujos nomes estão escritos nos céus. Vocês chegaram a Deus, juiz de todos os homens, aos espíritos dos justos aperfeiçoados, e a Jesus, o mediador de uma nova aliança, e ao sangue aspergido, que fala melhor do que o sangue de Abel. Lembra do sangue de Abel? Primeiro derramamento de sangue que teve entre humanos aqui, quando o irmão Caim foi lá e matou o seu irmão Abel. E que a palavra de Deus diz que o sangue de Abel clama até hoje. Se o sangue de Abel clama até hoje, quanto mais o sangue de Jesus. Aleluia. Concluindo, o sangue de Jesus não é uma coisa da religião, pessoal. O sangue de Jesus é algo real, que foi derramado de fato. Jesus veio a esse mundo em carne, morreu na cruz, derramou o sangue dele de verdade. Derramou o sangue dele por mim e por você, para que você possa ter uma nova vida através do sangue dele, para que você não precise mais dever no mundo espiritual. Aleluia! Para que você não precise mais estar preso no pecado, na antiga vida, debaixo de maldições ou prisões que te prendiam, porque o sangue de Jesus tem poder. Aleluia! Esse sangue foi dado naquela cruz para que eu e você possamos ter nova vida. Nova vida. E a partir do momento que cremos nele, há uma convocação da parte dele. Abra agora o último texto que vamos ler. Abra agora em João, capítulo 6. João 6.
a partir do versículo 53. Esse é o registro do discurso mais duro, difícil que Jesus fez. É esse trecho que nós vamos ler agora. João 6, a partir do versículo 53. Jesus lhes disse: eu digo a verdade para vocês. Se vocês não comerem a carne do Filho do Homem e não beberem o seu sangue, vocês não terão vida em vocês mesmos. Todo aquele que come a minha carne e bebe o meu sangue tem a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. Pois a minha carne é verdadeiramente comida e o meu sangue é verdadeiramente bebida. E todo aquele que come a minha carne e bebe o meu sangue permanece em mim e eu nele. Da mesma forma como o Pai que vive me enviou e eu vivo por causa do Pai, assim aquele que se alimenta de mim viverá por minha causa. Esse é o pão que desceu dos céus, e os antepassados de vocês comeram o maná e morreram, mas aquele que se alimenta desse pão viverá para sempre. Ele disse isso quando ensinava na sinagoga de Cafarnaum. E ao ouvirem isso, muitos dos seus discípulos disseram: o que, pessoal? Dura é essa palavra, quem pode suportar? Sabendo em seu íntimo que os seus discípulos estavam se queixando do que ouviram, Jesus então lhes disse: isso os escandaliza? E o que acontecerá se vocês virem o Filho do Homem subir para onde estava antes? Ou seja, ele estava falando da sua ascensão, que aconteceu diante dos olhos deles, de alguns deles, pelo menos. Depois que Jesus ressuscitou, foi assunto aos céus diante dos seus olhos. Olha só. O Espírito dá vida. A carne não produz nada que se aproveite. As palavras que eu disse são Espírito e vida. Contudo, há alguns de vocês que não creem. Pois Jesus sabia desde o princípio quais deles não criam e quem o iria trair. E prosseguiu: é por isso que eu disse a vocês que ninguém pode vir a mim a não ser que isso lhe seja dado pelo Pai. Naquela hora em diante, muitos discípulos voltaram atrás e deixaram de segui-lo. Jesus perguntou aos 12: e aí vocês? Também não querem ir? Então Simão Pedro lhe respondeu: Senhor, para quem iremos? Tu tens as palavras de vida eterna. Nós cremos e sabemos que és o Santo de Deus. Aleluia. Glória a Deus, aleluia. Aleluia. É dura essa palavra, irmãos? Falar de sangue é duro para você? Chegar a finalizar uma palavra com Jesus dizendo a você: quem não come da minha carne e não bebe do meu sangue não tem comunhão comigo. Quem come da minha carne, bebe do meu sangue, esse terá a vida eterna. De que Jesus está falando? Será que Jesus está falando de canibalismo? É isso que Jesus está falando? Claro que não, pessoal. Jesus está falando dessa entrega íntima, total, da nossa vida para Ele. Ele está falando de termos comunhão com Ele, que é revelada na mesa da Santa Ceia, mas que representa a decisão de sermos um só com Ele. Nos alimentarmos dEle, da Sua palavra, da comunhão dos irmãos, que é o corpo, a igreja. De estarmos juntos, perseverando, até que Ele venha. Ele está falando de cada um de nós, nos colocarmos diante de Deus, com um desejo, um interesse, mais do que a nossa própria vida, de amá-lo, de nos entregarmos para Ele. E a pergunta que fica para você hoje:
Você já entregou sua vida a Cristo? Você já fez valer na tua vida o que esse sangue é? Para você poder dizer com toda a autoridade: o sangue de Jesus tem poder. Você já tomou tua decisão? Você já entregou tua vida a Cristo? Você já se arrependeu dos seus pecados? Não há outra forma de alguém ser purificado dos seus pecados a não ser pelo sangue de Jesus. Não há forma de alguém ser reconciliado com o Pai a não ser pelo sangue de Jesus. Não há outro que seja respeitado no mundo espiritual. Não há outro nome, nem outro sangue, a não ser o nome e o sangue de Jesus. Aleluia! Não há, irmãos, outro caminho, nem outra verdade, e nem outra vida, a não ser aquela que o Pai mesmo desenhou pelo sangue de Jesus. E hoje é o dia da gente parar e pensar um pouco sobre isso. Vem uma semana aí pela frente até a Páscoa. É óbvio que a gente não está fazendo separação de dia para dia. É óbvio que a gente não está fazendo diferenciação. Mas já que muita gente converge nesse entendimento nessa época, por que não podemos usar esse critério? Por que não podemos lembrar também? Não vamos fazer como muitos que consagram-se nessa semana e passam o resto do ano vivendo no pecado. Não é isso que Deus deseja. Mas a gente pode fazer convergir os nossos pensamentos e a nossa reflexão durante essa semana. E que final de semana, quando a gente vier para cá, mais uma vez, chegarmos a esse lugar para adorarmos ao Senhor, que tenha sido uma semana de reflexões a respeito de como é que está a nossa vida nessa relação com o sangue de Jesus que foi derramado. Se você está aqui hoje e você fala: Alex, você não conhece o que é que eu passo